Recording in progress. Confiei no meu Senhor e Ele me ouviu. Do pecado me livrou e a vida em mim surgiu. Muitos o verão e temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Os meus pés guiam no bem, o sol em mim nasceu, minha vida há de ser um hino ao meu bom Deus. Muitos o verão e temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Fala minha alma, Cristo, fala-lhe com amor, segreda com ternura, eu sou teu Salvador. Faze-me bem disposto para te obedecer, sempre louvar teu nome e dedicar-te o ser. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Fala aos teus filhos sempre, dá-lhes a direção, enche-os de grande gozo, mesmo na provação. Faze-os bem consagrados,
meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Como na antiguidade mostravas teu querer, revela-me hoje e sempre qual seja meu dever. A ti somente eu quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Bom dia a todos. Deus seja louvado por mais um dia que a gente acordou. Nós estamos aqui juntas novamente para adorar o nosso Deus, para estudar a palavra de Deus. Nós viemos receber a mensagem que vem diretamente do céu, que Deus preparou para nós, porque Ele conhece cada uma de nós que está aqui. Ele nos chama pelo nome e Ele quer salvar cada um dos seus filhos. E eu louvo ao Senhor e agradeço, porque nós estamos aqui buscando a nossa consagração essa manhã. Eu queria dar as boas-vindas para a nossa mensageira, que Deus escolheu para estar aqui conosco hoje. Flávia, seja muito bem-vinda novamente. Deus a abençoe por você se dispor para ser o conduto das bênçãos do céu nessa manhã. Vamos fazer 2 orações para a gente iniciar o nosso culto. Eu oro. Sim, eu primeiro faço a minha oração e depois você faz a segunda e aí você pode iniciar a mensagem, tá bom? Ok. Então vamos lá. Oremos. Grandioso eterno Deus, Pai nosso que estás nos céus, louvado, exaltado, glorificado seja o teu santo nome, Pai. Nós estamos aqui reunidas em teu nome, Senhor. E onde o Senhor disse, onde estiverem 2 ou mais reunidos em teu nome, o Senhor ali estaria. Por isso agora nós reivindicamos, Pai, a tua presença aqui no nosso meio. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos abençoe com o teu Santo Espírito na porção dobrada. Dá-nos, Senhor, a tua companhia. Dá-nos, Senhor, o entendimento da tua palavra. Paizinho querido, por favor, atue nos nossos corações e dá-nos um espírito humilde para que nós possamos compreender, e não só compreender, mas também entronizar as tuas verdades e sermos atalaias aqui nessa terra, Pai. Eu peço uma bênção especial para a tua filha Flávia. Mais uma vez ela veio aqui, Senhor, trazer a mensagem que o Senhor enviou para nós. Que o Senhor abençoe a Flávia ricamente, a sua família. Que o Senhor seja com ela nesse momento, Pai. Que o Senhor esvazie a Flávia humana e que ela possa falar
exclusivamente pelo teu Santo Espírito. Envia-nos também os teus santos anjos, Senhor, para estarem ao nosso redor. Eu peço tudo isso e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pai, continuando na sua presença, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia de buscarmos o Senhor através da sua palavra, através da oração, através da natureza. Querendo nesse momento que vamos meditar um pouco em tua palavra, que o Senhor possa, ó Deus, falar aos nossos corações, cada um segundo a sua necessidade. Te rogamos imensamente, te rogamos o perdão dos nossos pecados e é o que te pedimos no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Desculpa, a boca é sua, mas a palavra é do Senhor, Flávia. Seja bem-vinda novamente, viu? Obrigada, amém. Então, desejamos a todos um feliz dia, né? E esta manhã nós iremos meditar um pouco na palavra de Deus. Gostaria de iniciar convidando a todos a abrirem suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, verso 21. A palavra de Deus nos diz assim: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Então aqui o apóstolo Pedro está nos falando que Jesus, né, nos deixou o exemplo. Nos deixou o exemplo para que nós possamos seguir o exemplo de Jesus na nossa vida, nas nossas vidas, né? Então, esta manhã eu estava estudando esses dias o Desejado no capítulo Dia de Lutas, né? Dia de lutas. Dias de lutas. E eu separei assim alguns textos para compartilhar com os irmãos sobre esse exemplo que Pedro nos chama a seguir suas pisadas, né? E é muito interessante. Quem tiver a oportunidade de abrir o Desejado, está na página 88, alguns textos desse capítulo. Diz o seguinte: como a vida de Jesus condenasse o mal, ele encontrava oposição tanto em casa como fora. Então aqui nos revela que Jesus, ele encontrava oposição em casa, no lar, e também fora. Porque a sua vida condenava o mal, não é? E diz assim: da amargura que cabe em sorte à humanidade, não houve quinhão que Jesus não provasse. Meus queridos, por que Jesus é nosso exemplo? Por vários motivos, né? Ele é o nosso Criador, ele é o nosso mantenedor, nosso Salvador. Mas há algo específico. Ele é nosso exemplo porque ele se tornou um ser humano como nós. E da amargura que cabe a nós, seres humanos, não houve quinhão que Jesus não provasse. E tem um detalhe, diz o seguinte: houvesse ele respondido com uma palavra, ou um olhar impaciente, houvesse cedido aos irmãos em um único ato errado que fosse, e teria fracassado em ser o nosso exemplo perfeito. Então, ele é o nosso exemplo porque ele passou por tudo, mas ele não pecou, nem por palavra, nem por olhar impaciente e nem por nenhuma atitude errada. Que coisa, não é? Às vezes nós passamos por certas situações
que nós consideramos extremas e nós perdemos esse Espírito de Cristo. Diz mais, mesmo na mocidade, eu gostaria que a gente prestasse bem atenção nessa frase, mesmo na mocidade, teve que aprender a dura lição do silêncio e da paciência no sofrimento. Jesus teve que aprender a dura lição do silêncio e da paciência no sofrimento. Que lição todos nós carecemos aprender, como Jesus, não é? Guardar silêncio, ter paciência no sofrimento. Porque quantas vezes, quando nós somos atingidos, não é? Nós não conseguimos ficar em silêncio. Nós não conseguimos ter paciência. Sofrer o dano, mas nós falamos, né? E muitas vezes perdemos até o espírito que deveria nos manter dominados. Eu achei muito, muito preciosas essas palavras, que Jesus aprendeu a dura lição do silêncio e da paciência no sofrimento. E me veio à mente, estudando essas palavras, da oração da nossa irmã White, né? Quando ela diz nós que somos tão dessemelhantes de Cristo. Somos tão dessemelhantes de Cristo, né? Ela diz, molda-me, forma e eleva-me a uma atmosfera pura e santa, né? Porque verdadeiramente não nos encontramos assim muitas vezes. E diz mais, ele, Jesus, não entrava em discussão. Jesus, mesmo vivendo todas essas situações no lar, fora do lar, né? Diz que os filhos e as filhas de José sempre procuravam corrigir as atitudes de Jesus segundo a norma deles. Imagine só, um lar onde existem muitos outros, né, que não são filhos da mesma mãe, né, e que ainda se metiam na educação, né, do seu próprio filho. Que situação Jesus viveu aqui nessa terra? Que lar Jesus viveu, meus irmãos. Mas olha só o que diz o Espírito Profecia. Sabe onde era que Jesus encontrava felicidade? Diz assim, a sua felicidade encontrava-se nas horas em que estava a sós com Deus e a natureza. Sempre que lhe era concedido esse privilégio, afastava-se do cenário de seus labores e ia para o campo para meditar nos verdes vales e entreter comunhão com Deus. Na encosta da montanha ou entre as árvores da floresta, ao alvorecer, frequentemente o encontrava em qualquer lugar retirado, meditando e examinando as Escrituras, ou em oração. Dessas horas quietas, voltava para casa, a fim de retomar os seus deveres e dar exemplo de paciente labor. Então Jesus, ele encontrava felicidade na sua comunhão com Deus. Em casa, no seu lar, ao estudar, nós percebemos que era um campo de lutas. Ele vivia nesse ambiente de lutas, mas a felicidade dele, ele encontrava quando ele estava a sós com Deus. Que coisa, né? E Maria também, meus irmãos, diz que ela foi, através da sua existência terrestre, uma partilhadora
dos sofrimentos do filho, né? Mas eu achei muito interessante que, mesmo nessa situação em que Jesus vivia, diz aqui que a sua presença criava em casa uma atmosfera mais pura. Sabe, eu pude visualizar que Jesus era como se fosse assim, uma rocha. Viveu no meio das ondas do mar agitado, de ondas, mas quando chegava na rocha as ondas quebravam, porque ele era a personificação da paz, ele era a personificação da pureza, do amor. Então as ondas vinham sobre ele, mas quando chegavam nele, que era a rocha, elas quebravam. Meus queridos, Jesus é nosso exemplo, diz a palavra de Deus. E como precisamos estudar a sua vida para aprender a ser como ele, porque nós não somos como Jesus era. Como Jesus é, nós não somos. Mas a outra lição aqui que nós podemos aprender é que mesmo Jesus vivendo assim, essa vida no seu lar, fora do seu lar, certo? Mesmo toda essa situação que Jesus vivia, olha só o que diz aqui. Inocente e incontaminado ele andava. Ele buscava inspirar esperança nos mais ásperos, menos prometedores, dando-lhes a certeza de que se poderia tornar irrepreensíveis, inocentes, adquirindo caráter que mostraria serem eles filhos de Deus. Então, mesmo Jesus vivendo essa situação, ele, ao encontrar com as pessoas, ele buscava inspirar o quê? Esperança. E ele buscava inspirar esperança, era nos mais ásperos. É interessante. Os menos prometedores, diz aqui, dando-lhes a certeza de que poderia vencer, tornar irrepreensíveis, inocentes, adquirindo um caráter que mostrariam ser eles filhos de Deus. Ele encontrava frequentemente pessoas que haviam flutuado à mercê de Satanás e não possuíam forças para romper as malhas. A essas almas desanimadas, enfermas, tentadas e caídas, Jesus costumava dirigir palavras da mais terna compaixão. Palavras cuja necessidade era sentida e que podiam ser apreciadas. Outros deparavam ele que se achavam empenhados em renhida luta contra o adversário das almas. A essas animava a perseverar, assegurando-lhes que haviam de vencer, pois tinham seus anjos, os anjos de Deus ao seu lado, que lhe dariam a vitória. Irmãos, ao Jesus se encontrar com as pessoas, ele não ia falar dos seus problemas, do que acontecia no seu lar. Jesus, ao se encontrar com as pessoas, ele levava esperança, vida, paz. Como Jesus, a nossa... Que homem foi Jesus, irmãos? Que homem. Às vezes a gente encontra pessoas que a gente acha que a gente deve dizer umas coisas para... Tá precisando ouvir umas boas palavras, né? Umas boas coisas. E às vezes, muitas vezes, criticamos, acusamos, falamos muitas coisas que não deve. Mas Jesus, ao se encontrar com essas pessoas ásperas, menos prometedores, a palavra diz que dava-lhe a certeza de que eles poderiam tornar irrepreensíveis e inocentes. Meus queridos, a palavra de Deus, o Espírito de Profecia diz que Jesus era o médico do corpo
Da mesma maneira que era o médico da alma, ele interessava-se em todos os aspectos de sofrimento que ele se lhe apresentava. Ele se interessava em todos. E diz que ele proporcionava alívio a todos. E aí eu gostaria que vocês prestassem minha atenção nessas palavras que diz assim: havendo em suas palavras o efeito de um bálsamo suavizador. Ó, irmãos, a palavra de Deus, quantas vezes nós nos sentindo tão vazios ou necessitados, ou até mesmo precisando de esperança, ou até mesmo precisando sermos transformados, nos acalmar, ou seja lá o que for, encontramos nelas um efeito de um bálsamo suavizador. Eu não sei quantos aqui já passaram por essa experiência, mas a palavra de Deus é um bálsamo suavizador. Todavia, Jesus, ele atravessou sozinho a infância e a mocidade e os anos varonis. Em sua pureza e fidelidade, pisou sozinho o lagar, e do povo ninguém havia com ele. Carregou o tremendo peso da responsabilidade pela salvação dos homens. Sabia que, a menos que houvesse decidida mudança nos princípios e desígnios da raça humana, todos estariam perdidos. Isto era o peso da sua alma. O peso da alma de Cristo, irmãos, não era pecados, porque ele não tinha. Assim como nós muitas vezes nos sentimos pesados por causa dos nossos próprios pecados. O peso de sua alma não era o fato de ter ferido alguém, de ter agido de uma forma errada, ou seja lá o que for. Não. O fato de sua alma era o peso de saber que, se não houvesse uma decidida mudança na raça humana, todos estariam perdidos. A salvação dos homens, a responsabilidade da salvação dos homens estava sobre ele. Isto era o peso da sua alma, e ninguém podia avaliar a carga que sobre ele repousava. Mas, cheio de ardente propósito, Jesus realizou o objetivo da sua vida, a fim de servir de luz aos homens. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Colossenses capítulo 3, verso 11. Colossenses 3, 11. Diz o seguinte: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Queridos, Cristo, Ele é tudo. Sabe, ao passar algum tempo estudando um pouco sobre a vida aqui de Jesus, às vezes parece que os outros temas são até insignificantes. Entenda as minhas palavras. Não estou dizendo que são insignificantes de forma alguma, mas quando nós estudamos o caráter de Cristo, nós percebemos, lembramos daquelas palavras de Paulo, que diz que o amor, né, é tudo. Que diz que você pode dar até o seu corpo para ser queimado, se você não tiver o amor, que é Cristo, de nada valerá. E aqui em Colossenses diz que Cristo é tudo. Então, o que nós mais necessitamos é contemplar a Cristo, para que Ele possa, irmãos, verdadeiramente, né, verdadeiramente nos transformar. Muitas vezes somos tão legalistas em seguir normas, em seguir
princípios, e não estou dizendo que isso é errado, pelo contrário, é o que precisamos fazer, mas esquecemos, irmãos, de quem é Jesus. Voltando só um pouquinho aqui, no verso 8, diz assim, olha só. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que os criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cítaro, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Queridos, verdadeiramente nós precisamos cair sobre a rocha e sermos despedaçados. Convido também a abrirmos em Eclesiastes 9, verso 8. Livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 8. Vejamos só o que a palavra de Deus nos diz. Diz o seguinte: em todo o tempo seja alvo as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então a palavra de Deus nos chama aqui em todo o tempo, assim como Jesus, que sua alma era limpa, era pura. Em todo o tempo também nosso caráter deve ser limpo, né? Alvo. E nunca deve faltar o óleo sobre a nossa cabeça, que é a presença do Espírito Santo em nós. E eu gostaria de finalizar com João capítulo 13. João capítulo 13, verso 15. Mais uma vez a palavra de Deus se confirmando quando diz o seguinte: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Queridos irmãos, que é o meu forte desejo que essa pequena meditação que nós fizemos esta manhã possa trazer lições práticas para a nossa vida. Lições de transformação, né? Que Jesus possa verdadeiramente estar diante de nossos olhos, para que nós possamos contemplar e sermos transformados. Eu gostaria de convidar a Ruth para cantar um hino e, ao finalizar, eu irei fazer uma breve oração. Bom dia, estão me ouvindo? Sim, estamos. Obrigada pelo retorno. Era escravo do pecado, quando Deus me libertou. Meu destino era a morte, mas Jesus me transformou. Glorioso amor eu vi, meu Salvador.
sacrificou. Por toda a minha vida o louvarei. Eu me entrego a Cristo por seu amor bendito, para sempre o adorarei. Seu amor eterno e puro torna justo um pecador. Que bendita graça eterna, um indigno Deus salvou. Glorioso amor eu de meu Salvador, por mim sua vida aqui sacrificou. Por toda a minha vida o louvarei. Eu me entrego a Cristo por seu amor bendito, para sempre o adorarei. Eu me entrego a Cristo por seu amor bendito, para sempre o adorarei. Para sempre o adorarei. Amém. Deus seja louvado. Oremos. Pai, não nos sentimos dignos de lhe chamar de Pai, mas queremos iniciar essa oração pedindo perdão ao Senhor por todas as vezes que não agimos, nem somos semelhantes a Ti. Queremos te pedir, Senhor, que a Tua misericórdia nos alcance. Nos sentimos tão sujos diante da Tua pureza. Mas sabemos de uma coisa, Senhor. O Senhor ouve as orações. Nesta manhã nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude. Que o Senhor remova do nosso coração todo o lixo, Senhor. Todo o orgulho, Muitas vezes nos achamos melhores do que os outros. Pois o fato de falarmos, de não ficarmos em silêncio, como o Senhor aprendeu a dura lição do silêncio, da paciência no sofrimento, significa que nós nos achamos melhores do que os outros. Se verdadeiramente reconhecêssemos quem somos, muitas e muitas vezes ficaremos em silêncio. Perdoa-nos, Senhor, mas nos ajude. Abençoa cada um que está aqui presente. Que nós possamos, ó Deus, descobrir que a contenda não pertence a Ti. Que nós possamos descobrir que a raiva, o sentimento de raiva, de ódio, de querer ensinar, também não pertence ao Senhor. Mas a mansidão, a humildade, a renúncia, o amor, Senhor, pertence a Ti. Precisamos aprender, Senhor, verdadeiramente. Precisamos aprender de Ti. Nos perdoe e nos ajude. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Querido Deus, continuando na Tua presença, queremos, Pai, neste momento, abrir os nossos corações e te pedir, Senhor, por favor, não desista de nós, Pai.
pecamos grandemente contra o Senhor. Mas, Pai querido, nós não queremos pecar. Perdemos a paciência, mas não queremos perder, Senhor. Falamos do nosso próximo, queremos comandar, mas, Senhor, nós queremos ser transformados pelo Teu poder, Pai. Não retires de nós o Teu Santo Espírito. Senhor, cumpre em nós a Tua promessa. Muda o nosso coração, Senhor. Estamos aqui porque o Senhor nos convidou. Pai querido, não queremos pecar contra Ti, não queremos desonrar o Teu nome. Nos liberta, Senhor. A Tua palavra diz que se Jesus nos libertar, verdadeiramente seremos libertos. Quebranta o nosso coração, Pai. Coloca no nosso coração um desejo ardente, Pai querido. Desejo ardente de Ti. A Tua palavra diz que quando nós buscarmos de todo o coração, nós encontraremos. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a buscar de todo o coração. Tira de nós as escamas dos nossos olhos. Nos ensina a ser cumpridores da Tua palavra. Nós cremos em Ti, Pai. O Senhor nos traz. O Senhor tem nos trazido mensagens grandiosas. O Senhor tem nos trazido diante do altar. Quando nós ouvimos a vida de Jesus, olhamos para nós e percebemos como nós estamos distantes de viver a vida pela qual fomos chamados por Cristo. Mas, Pai querido, sabemos que o Senhor, a nós pertence a vergonha de rosto, mas ao Senhor misericórdia. Não retires de nós, Pai, o Teu Santo Espírito. Não desista, toma-nos em Tuas mãos. Toma em Tuas mãos cada família aqui representada, cada um dos nossos irmãos, aqueles que não estão aqui, Senhor. Toma-nos para ser inteiramente Teus, Pai. Imprime em nós o caráter de Jesus. Ouvimos hoje o amor, o caráter de Cristo. Imprime no nosso coração, Senhor. Não permita que saiamos daqui, Pai querido, da mesma maneira que nós chegamos. Renova-nos, abençoa-nos, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, Pai querido, para que saiamos daqui renovados pelo Teu poder. Ó meu Senhor, nos ensina a vencer com oração, com paciência, com perseverança. Cada pessoa que aqui está. Cada um de nós, Pai. Estamos aqui porque o Senhor colocou em nós o querer. Por favor, Senhor, coloque em nós também o efetuar. Clamamos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Pai, ensina-nos a viver, diz-nos como devemos andar, como receber poder para ser qual Cristo. Ser igual a Cristo, ser igual a Cristo, diz-nos como devemos andar para ser qual Cristo. Diz qual ser
nosso dever ao servir-te aqui, Senhor, como devemos proceder para ser qual Cristo, ser igual a Cristo, ser igual a Cristo. Diz-nos como devemos andar para ser qual Cristo, como devemos nós falar, como demonstrar amor, como orar e trabalhar para ser qual Cristo, ser igual a Cristo, ser igual a Cristo. Diz-nos como devemos andar para ser qual Cristo. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, depois de ouvir uma mensagem como esta, a gente fica com vergonha até de abrir a boca. Falamos porque estamos aqui e precisamos, mas o desejo que nós temos é nem falar. Neste momento, nós abrimos para as considerações. Se alguém teve uma pergunta aí, o capítulo do desejado, ou Flávia? Alguém perguntou qual foi o capítulo que você leu? Você pode escrever aí, por favor. E neste momento, aqueles que sentirem o desejo de compartilhar o que o Espírito Santo falou no seu coração, está aberto. Bom dia a todos. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia e por mais uma mensagem que Ele nos traz com tanto conforto. Eu me sinto tão confortada, especialmente por ouvir a palavra de Deus e de modo tão específico. Esses dias eu, muito angustiada, vendo as desigualdades, as injustiças, e eu me senti muito desanimada. E ao levantar de madrugada para orar e conversar com Deus, eu pedi: Senhor, fala o meu coração, eu quero ouvir uma palavra sua para a minha vida, de modo específico, a forma como eu estou vivendo. Eu estou, assim, sendo muito... As lutas, né? E às vezes você percebe que é só contra você, assim. Que muitas vezes pessoas tomam bronca de você por nada. Por nada. E eu falo assim para Deus: Senhor, eu
tenho intenção de fazer mal para ninguém. Eu estou sempre tentando ser solícita, ser amorosa, ser compassiva, ajudar um ao outro. Sempre tem uma palavra de ânimo, mas o que eu recebo é sempre o contrário. E essa mensagem veio dizer para mim que Cristo, o santo, perfeito, puro, ele sofreu sem palavras para dizer o quanto ele sofreu, por simplesmente amar a nós, nos amar, amar o mundo. E o Senhor me deu essa palavra que a Flávia leu em Eclesiastes. E eu vou compartilhar aqui o que foi que Deus falou para mim, porque foi o que eu li na Bíblia, e eu assinalei. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. E em todo tempo sejam alvas suas vestes, e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Então, o que o Senhor disse para mim foi para que eu viva com alegria, que eu coma o meu pão, que eu volte para minha casa depois do trabalho com alegria, com gratidão, e que o Senhor, ele se agrada das minhas obras. Eu fiquei muito feliz por isso. Para mim foi E que falou mais, para que eu permaneça nos caminhos dele, tendo o Santo Espírito como esse auxílio, né? Então, eu agradeço a Deus, agradeço essa sala de consagração, agradeço aos mensageiros. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos fortaleça em mais um dia, porque devemos viver um dia de cada vez. E eu hoje saio com essa esperança no meu coração, que Deus está vendo a minha vida. Nada passa aos olhos dele que ele não esteja vendo, né? E nem considerando. E que o que eu tenho que fazer é a vontade do Senhor, é me agradar do Senhor, fazer o que ele me pede que eu faça, e o restante deixar com ele. Muito obrigada, meus irmãos, que Deus os abençoe mais uma vez. Obrigada, Marleide. Ellen White diz fazer aquilo que obedecer a Deus, fazer aquilo que é certo e deixar as consequências com Deus, né? É o que você acabou de dizer. Este é o nosso papel, né? Fazer aquilo que Deus mandou e as consequências ficam com ele. Ele resolve para nós, né? Cibele, seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, bom dia a todas. Eu nunca participei desse momento das considerações, porque eu gosto muito de ficar ouvindo, né, as irmãs, é muito bom, mas hoje eu não resisti, eu preciso falar para até mesmo processar essa mensagem que foi tão diretamente para mim, porque eu estou vivendo uma situação onde minha mãe, de 92 anos, mora comigo. E eu costumava dizer que ela não é muito fácil, ela é muito difícil, mas eu não quero mais falar dessa forma, porque eu acho que é eu que estou sendo difícil. O que eu ouvi aí hoje é exatamente o que eu estou fazendo, que eu não deveria fazer. Então, a mensagem veio diretamente para mim, me ensinando a guardar silêncio e ter paciência, foi o que a Flávia disse hoje. E é exatamente isso que eu não estou conseguindo fazer com a minha mãe de 92 anos. Imagina você que veio da minha parte, porque virou uma criança, né? A idosa, incrível, meninas, vira uma criança. E eu quero me dar o luxo de discutir com ela. Sabe,
a minha mente está muito difícil aceitar que ela é uma criança, porque de 15 filhos que ela teve, queridas, ela veio morar comigo e eu sou a caçula dos 15, então na minha mente eu quero que ela seja aquela minha mãe, aquela pessoa forte que cuidou de todos. Então eu estou tendo dificuldades de entender que ela é uma criança e não consigo guardar silêncio e ter paciência. Ontem, exatamente ontem à noite, eu fiquei discutindo com ela e eu sei que está errado e todos os dias da minha vida eu peço a Deus que me ajude a ter graça de falar como Jesus tinha e eu não consigo ter. Não consigo ter. Até quando eu vou pecar contra Deus e a minha mãe? Eu preciso de ajuda. Eu não estou conseguindo, Flávia, ter graça do falar, guardar silêncio e ter paciência. Todos os dias eu peço a Deus e todos os dias eu não tenho. Quando acontece um dia de eu conseguir ter paciência com ela, é a maior vitória do mundo. Eu agradeço a Deus ao final do dia. Mas eu quero ter paciência, guardar silêncio. Foi o que eu mais aprendi hoje aí, entre outras coisas. Nós devemos guardar silêncio e ter paciência na oração. Aí a irmã falou que Deus nos ajude a não querer, sabe, ensinar. Ela falou assim, né? Às vezes a gente quer dar uma de a bichona e ensinar. Nós não devemos fazer isso, é o que eu não quero fazer. Eu vou encerrar pedindo que Deus tenha misericórdia de mim. É isso que eu queria comentar. Obrigada. Obrigada, minha querida. Obrigada pelas suas considerações. Consola, seja bem-vinda, minha querida. Bom dia, meninas. Estou muito feliz de hoje ter conseguido entrar na sala. Já faz mais de 2 meses que eu não estou conseguindo, porque eu estou nesse processo assim, de desmame, né, de alguns medicamentos. Então, assim, eu estou pegando no sono bem tarde. Então, quando é de manhã, eu não consigo acordar. Tem dia que eu acordo 7h30, 7h40. Aí fico naquela decepção de não conseguir entrar na sala. Não estou tendo rotina. Tem dia que eu vou fazer minha primeira hora da manhã, é 8 horas. Vou fazer lição, ano bíblico, 9 horas. Aí estou assim, minha rotina está toda bagunçada. Mas ontem eu consegui deitar cedo, graças a Deus, estou toda feliz. Aí acordei antes da sala abrir, muito feliz. E com uma mensagem dessa que a Flávia pregou, meu Deus. Jesus, o nosso exemplo perfeito. Que bênção, que coisa maravilhosa. E esse texto que ela leu de Eclesiastes, né? Das nossas vestes ser alvas, conservar nossas vestes brancas. E eu fiquei imaginando, né? Quando ela leu esse texto, a primeira coisa que veio na minha mente foi aquele hino, né? Da gente ter as vestes mais alvas que a neve. E a gente ter o óleo, ter sempre o óleo. Então, a gente sempre está ungida, né, pelo Espírito Santo. Porque quando a gente está... Eu vi a Cibele, né, comentando das dificuldades dela aí. A gente sempre tem as nossas dificuldades, né? Cada um de nós tem as nossas dificuldades, as nossas barreiras a vencer. Mas o segredo é sempre o mesmo. Cada um é uma barreira diferente. Mas o segredo é o mesmo. Todas nós estamos revestidas com óleo, né? Estarmos vestidas com vestes brancas e revestidas com óleo. Então, é interessante, né? A mensagem que a Flavinha pregou. É a gente ter o Senhor Jesus como nosso mestre, que Ele é o nosso exemplo perfeito. A gente revestir de vestes brancas, né, que Ele deixou disponível para nós, e buscar o óleo, né, que também está disponível para nós, é só a gente buscar. Então, assim, a gente sabe o caminho,
a gente sabe o segredo e a gente sabe onde buscar, a gente sabe a fonte, né? E é maravilhoso isso para nós, porque está tudo disponível, é só a gente ir na fonte e buscar. E a fonte está ao nosso alcance, está aqui para nós, e isso é maravilhoso. E eu quero pedir a todos que lembrem de mim nas orações, que o Senhor possa me ajudar, que logo eu possa conseguir de novo deitar, pegar no sono cedo, que amanhã eu possa estar de novo aqui na sala, porque me faz muita falta essa sala. É muito bom ouvir a voz de vocês, é muito gostoso estar aqui na sala de manhã cedo. Nossa, Deus, é muito bom. Que Deus possa abençoar cada um de vocês que estão sempre aqui. É muito maravilhoso esse culto da madrugada. Que Deus possa abençoar a Flavinha, que trouxe essa mensagem tão inspirada. E não esquece de colocar o capítulo não do desejado que você leu, não, Flávia, para a gente, porque eu possa ler ele agora cedo de novo, porque foi maravilhosa essa mensagem. Muito maravilhosa mesmo. Que Deus possa abençoar você, tá, Flávia? E abençoar cada um de vocês que estão aqui nessa sala de manhã. É isso que eu queria falar. Amém. Amém. O Consola já está aí, ela já anotou. Capítulo 9, Dias de Luta. Ah, tá. Eu vou reler ele agora de manhã. Tá bom. Meus queridos, obrigada. De nada. Ruth, seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, irmã Irani. Bom dia para todos. Eu gostaria de falar de uma parte da mensagem que achei muito bonito quando ela falou assim, que Jesus é a rocha, né? E quando as ondas vêm sobre Jesus, que é a rocha, elas não têm poder, elas se quebram. Quando as ondas do mal vêm, elas se quebram diante de Jesus, né? E elas se resumem a nada, porque Jesus é a rocha, né? A rocha eterna. E eu lembrei de um texto que eu já li do Espírito de Profecia, que nos diz assim que todos nós estamos cercados por uma atmosfera. Ou é a atmosfera do amor, da paz, da bondade, ou é a atmosfera do egoísmo, da ansiedade, da raiva, enfim. Todos nós estamos cercados por uma atmosfera, né? Ou é a atmosfera celeste do Espírito de Deus, ou é a atmosfera carnal do Espírito das Trevas. E quando ela falou sobre fez esse exemplo, né, de que Jesus é a rocha, e quando as ondas vêm sobre a rocha, a gente vê, né, quando a onda vem e bate na montanha da rocha, ela se quebra. Então, é muito bonito e maravilhoso nós sabermos que Jesus, ele veio para nos conceder o seu Espírito, né, para nos conceder a sua própria justiça, porque nós mesmos somos miseráveis, né, pobres, cegos, nus, nós não temos nada, mas ele nos oferece a sua justiça, né? Ele se dispôs a vir e nos deu o dom do Espírito Santo também, que vem transformar a nossa natureza, transformar quem nós somos e nos revestir dessa atmosfera celeste, né? Dessa atmosfera que tem poder contra o mal. Então, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, as ondas do mal que vierem, elas não vão ter poder sobre nós, elas vão se quebrar e nós vamos poder refletir o caráter de Jesus, que foi explanado, né, na mensagem hoje. Então, eu agradeço muito a Deus pela mensagem e por Jesus, né, que veio e pelo dom do Espírito Santo, que nos permite refletir a Jesus, a justiça de Jesus na nossa vida. É isso que eu gostaria de compartilhar. Amém, amém. Muito obrigada. Dalvani, minha querida, seja bem-vinda. Bom dia, minhas queridas. A mensagem da Flávia hoje foi muito tocante, né, aos nossos corações. Igual a irmã Irani falou, às vezes a gente fica até sem palavras, né? Porque a gente faz tudo errado, né? Daquilo que a gente conhece.
e que a gente precisa fazer. Muitas das vezes, quando as lutas vêm, o que a gente faz? Murmura, né? Murmura, reclama, fala, e a gente não sabe se calar, né? Parece assim que a gente não confia no Deus que a gente serve, né? Se a gente olhar para a vida de Jesus, a irmã White fala que se a gente tirasse pelo menos 1 hora cada dia para meditar, né, no que Jesus fez por nós, as coisas seriam bem diferentes para a nossa vida. Pior que o mundo, né, hoje, do jeito que está a correria, a gente não tem esse tempo de meditar 1 hora, né? Se a gente olhar para a vida de Jesus, o que ele fez em prol da humanidade, ele fez tudo quietinho, calado. Até quando ele estava na cruz, né? Tudo ele passou, tudo ele sofreu, calado. Apenas fez uma oração. E a gente, diante das dificuldades, a gente reclama, a gente fala muito, fala até o que não deve falar, mas o Senhor, ele sempre nos dá oportunidade, né? E hoje, ele está nos dando uma oportunidade de conserto, né? Para que nós possamos consertar as nossas vidas. Se a gente... A lição de hoje falou muito, né, da justiça, da humildade, do amor a Deus. E é isso que nós temos que colocar em prática em nossa vida, né? Ser justos, ter humildade em todas as coisas, ter paciência com as coisas que acontecem, né? Com as lutas da vida. E calar-se a boca. Confiar em Deus, em tudo que a gente está passando. Porque Ele é o mestre, Ele é quem nos ajuda, Ele é o consolador, né? O Espírito Santo está com a gente. Por isso que a gente deve buscar sempre. Igual a Rutinha falou agora, né? Jesus era a rocha. Se estamos com Ele, Ele continua sendo a rocha da nossa vida. Quando as ondas vierem, bate e volta. Agora, se dermos espaços vazios, né? As ondas vêm e atacam. Mas quando estamos com Cristo, tudo acontece conforme a vontade dele. Que mensagem maravilhosa, viu, Flávia? Que Deus continue abençoando a sua vida. Quando a gente se coloca nas mãos de Deus, a cada momento, a cada, né, situações de nossa vida, pode ter certeza que nós venceremos em Cristo Jesus, porque Ele é a rocha, né? Ele é a rocha que segura todos os nossos sofrimentos, todas as nossas lutas. Nós temos lutas todos os dias, e nós não conseguimos vencer se nós não estivermos com Cristo. Mas que Deus possa nos abençoar, né, para termos um coração humilde, um coração que verdadeiramente ama, né? Ama a Deus em primeiro lugar e ama o nosso próximo. Devemos amar nosso próximo como a nós mesmos. Será que a gente ama a gente mesmo? Então, assim, são coisas que a gente deve refletir, são mensagens poderosas que Deus está nos trazendo a cada manhã, a cada dia, que nós devemos, né, tirar momentos para se refletir no que Jesus fez por nós, e no que Ele faz ainda, e no que Ele vai fazer. Que Deus abençoe a nossa vida, nos dê força e sabedoria dos altos dos céus. Amém? Amém. Obrigada, minha querida. Irmã Leni, seja bem-vinda. Irani, a Rutinha estava falando na questão do muro. Eu achei muito importante do que vem dizendo, que os anjos do Senhor, eles têm, assim, excelente poder para nos ajudar, mas nós precisamos de fazer a nossa parte, tá? Com humildade, nós precisamos de fazer o que agrada ao nosso Senhor. Será isso aceitável ao Senhor? No meu andar, no meu vestir, no meu negociar, no trabalho, dentro da minha casa, na família, eu preciso de fazer a minha parte. Eu vi a irmãzinha aí
angustiada, a irmã falando da casa que às vezes ela não consegue. Nós precisamos de mudar para o melhor, porque quando nós mudamos, tudo muda ao nosso redor. Olha que interessante, na verdade, vem falando da verdade sobre os anjos, na página 68, vem dizendo que os anjos de Deus, tá? Os anjos de Deus, com excelente em poder, são enviados para ministrar aos herdeiros da salvação, para ministrar, para nos ajudar. Esses anjos, ao perceberem que estamos fazendo o último esforço possível para sermos vencedores, olha bem, esses anjos, ao perceberem que estamos fazendo o último esforço possível para sermos vencedores, eles realizarão a sua parte, e a sua luz brilhará em torno de nós. Que coisa linda, gente! Ele diz que brilhará em torno de nós a sua luz, dissipando, tá? Dissipando a influência dos anjos maus que nos rodeiam. Que muitas vezes, se nós pudéssemos ver, nós íamos ver quantos anjos malignos têm ficado ao nosso redor para nos confundir, para nos distanciar de Deus. Mas nós temos que entender que os anjos do Senhor, tá? Ele brilhará em torno de nós, dissipando, repreendendo a influência dos anjos maus que nos rodeiam. E eles criarão, eu vi a Rutinha falando em muros, eles criarão uma fortificação semelhantes, tá? Semelhantes a muros de fogo à nossa volta, para nos proteger, para que possamos continuarmos na presença do Senhor. Mas, para isso, nós precisamos de confiar, nós precisamos de agradar a Deus, precisamos de fazermos uma entrega total e descansar nos braços do Senhor. Agrada-te ao Senhor, que Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega teus caminhos ao Senhor e confia nele, e o mais Ele fará. A mensagem de hoje estavam dizendo que nós precisamos de fazer tudo, porque seguir a Jesus, Jesus passou por momentos difíceis, mas ele foi vencedor, e ele saía, quando ela disse que ele saía ao seu redor dali para ir para um local, a sós, para falar com Deus, para meditar, nós precisamos de tirarmos mais tempo para ouvir a voz de Deus, tirarmos mais tempo para que o caráter de Deus seja implantado em nós, para que as pessoas olhar para nós possa ver em nós o brilho de Cristo Jesus. Meus queridos, vamos tirarmos mais tempo para ouvir a voz de Deus. Vamos tirar mais tempo para que o caráter de Deus seja implantado em nós. E assim nós possamos ser reparadores de brecha. Assim nós possamos sermos o sal da terra. Assim nós possamos ser as verdadeiras testemunhas de Cristo Jesus. Obrigado, Flavinha, pela linda mensagem. E que não só ouvimos a mensagem, mas que a mesma fica registrada em nossos corações. Escondi a tua palavra para não pecar contra ti. Que Deus nos abençoe e obrigado pela mensagem. Oi, irmã Irani. É que eu lembrei aqui, a irmã Helene falando, né, sobre os anjos, eu lembrei de um texto que eu li esses dias, que ela fala assim, no Espírito de Profecia, que os anjos estão a todos os momentos buscando nos atrair de nós mesmos para Jesus, para que a gente pare de olhar para nós mesmos e olhe para Jesus. Porque se a gente olhar para Jesus, a gente vai vencer, porque é Ele que nos capacita, né? E aí eu lembrei também de Pedro, né? Que ele andou sobre as águas no meio das ondas agitadas. O mar estava agitado naquela tempestade, e quando ele viu que era Jesus ali, e Jesus falou, vem, deu a ordem para ele, ele olhou para Jesus, e ele, no meio das ondas agitadas, ele foi e andou sobre as águas, né? Ou seja, as ondas, as tempestades não atingiram ele e não impediram dele avançar, né? Porque ele estava com os olhares fixos em Jesus. Mas quando ele parou de olhar para Jesus, olhou para ele mesmo, e talvez até, assim, ficou admirado de ele estar andando, né? E tirou o olhar de Jesus, aí ele afundou. Mas quando ele estava olhando para Jesus, ele conseguiu, né?
Então, da mesma forma, se a gente olhar para Jesus, a gente vai poder receber o poder que ele nos dá, que ele nos oferece, e nós vamos poder avançar, não importa as ondas que venham sobre nós. Obrigada, Ruth. Muito obrigada. Verdadeiramente foi estudar a vida de Jesus é o que nós precisamos estudar e refletir todo o tempo da nossa vida, para que nós tenhamos essa disposição, porque se nós quisermos, o Senhor é o nosso querer, né? Nós precisamos ter a vontade, e aí Deus vai fazer, Ele vai colocar o querer na nossa vida, ter a vontade de ser igual a Cristo, né? O hino que você cantou também. O que Deus nos deu foi o livre-arbítrio. Então, nós podemos dizer, Senhor, eu quero também. Eu quero ser igual a Cristo. E Ele, então, vai operar em nós, tanto querer como efetuar. Não havendo mais ninguém, quem gostaria de fazer a oração final? E Mairani, a irmã oração. Conceição está fazendo aniversário hoje. Ela colocou aqui no chat. Isso, nós vamos... eu estava esquecendo. Eu vi. Vamos, Rotinha, você pode cantar parabéns para ela? Irmã Conceição, Deus te abençoe, minha querida. E vamos pedir a Rotinha para cantar parabéns. Vou pedir para nós orarmos hoje, orarmos pela nossa sala de consagração, orarmos para que Deus imprima em nós o caráter dele. Vamos orar também por ela, que está aniversariando, né? E, Rotinha, por favor, canta primeiro, aí depois a gente faz a oração, então, a oração final. Tá certo. Parabéns para Jesus, nesta data querida, que nos deu a Conceição, para alegrar nossa vida, com Jesus ao seu lado, no eterno porvir, que seus dias lhe sejam um eterno sorrir. Feliz aniversário, irmã Conceição. Amém. Obrigada, Rutinha. Que o Senhor abençoe a irmã Conceição grandemente. Obrigada, Rutinha. Obrigada a todos. Beijo, amo vocês. Amém, amém. Então, vamos orar pela irmã Conceição hoje durante o dia, orar pela nossa sala, né? Vamos orar por ela, pela nossa sala de consagração, orar para que Deus, essa mensagem que nós lemos hoje, que vamos colocar diante de Deus e pedir a Ele que nos ensine a seguir os passos de Jesus, né? Quem vai fazer a oração final? Posso fazer, Irani? Então tá. Vamos dobrar os nossos joelhos. Vamos falar com o nosso bom Deus. Nosso querido Deus poderoso Pai, estamos aqui para te agradecer por esses momentos tão maravilhosos que o Senhor nos concedeu. Muito obrigada, meu Deus, pela tua misericórdia que é renovada em nosso favor todos os dias. A nossa gratidão pelo teu cuidado, a nossa gratidão pelo livramento, a nossa gratidão pelos milagres que tem feito em nossas vidas, a nossa gratidão pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de ouvir mensagens maravilhosas, mensagens, como diz as nossas queridas irmãs, pãozinho vindo quentinho dos céus para nos alimentar, para sermos alimentados espiritualmente, mas que não fica somente no ouvir, nós possamos colocar em prática, Senhor. Todos os dias nós temos ouvido mensagens de advertências, mensagens de promessas maravilosas cumprindo em nossas vidas. E muitas vezes nós deixamos, ouvimos, daqui a pouco esquecemos, nós não queremos
ouvir e esquecer, nós queremos colocar em prática, nós queremos seguir os passos de Cristo Jesus. Queremos ter o sentimento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, por favor, trabalhe, nós autorizamos o Senhor transformar as nossas vidas. O Senhor colocar em nossos corações, implantar em nós o teu caráter. Que nós possamos ter uma fé sólida, viva e atuante. Nós possamos, Senhor, ao sair na rua, as pessoas olhar para nós, possa sentir a tua presença, que possamos sermos bênção para a nossa família, bênção para a nossa igreja, bênção para a nossa comunidade, mas para isso nós precisamos que sermos batizados com o Espírito Santo. Então, por favor, faça, Senhor, essa transformação em nossos corações hoje. Nós estamos te pedindo em nome de Cristo Jesus. Nós não podemos pedir em nosso nome, porque nós não temos mérito para isso, mas é no doce nome de Cristo Jesus. Abençoa cada pessoa que entrou hoje nessa sala de consagração, para que ela possa sair transformada por ti. Abençoa também, ó Pai de amor, aqueles que não puderam vir, aqueles que não conseguiram entrar na sala de consagração, mas que eles recebam de ti as mesmas bênçãos que nós estamos recebendo. Que o Espírito Santo fale em cada mente, fale em cada coração. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos para honrar e glorificar o teu santo nome. Ajude-nos a tirarmos mais tempo para te adorar na beleza da tua santidade, porque só tu é digno de toda honra e louvor. Pai de amor, neste momento, com toda humildade, todo carinho, nós queremos lhe fazer um pedido todo especial. Derrama tuas bênçãos sobre a nossa querida irmã Conceição. Ela está colhendo hoje mais uma rosa no jardim da vida. Que o Senhor conceda a ela que ela possa aprender cada dia a contar os dias na tua presença. Que ela possa dizer, não eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Que no falar, no andar, no agir, em tudo a nossa querida irmã Conceição possa demonstrar às pessoas que ela tem um Deus todo-poderoso, um Deus que virá em breve nos buscar para nos levar para morar lá nas mansões celestiais, onde não tem dor, não tem decepções, lá só tem paz, lá nós vamos poder falar com Cristo Jesus face a face. Então, abençoa a irmã Conceição, abençoa a família da irmã Conceição, e que ela continue sendo uma mulher missionária, que ela continue sendo uma mulher segundo o teu coração, através das atitudes dela, do falar, que ela possa levar muitas pessoas a Cristo, a ter um encontro especial com Cristo Jesus. Pai de amor, se nesse momento, se nessa sala de consagração tem alguém angustiado, alguém com alguns problemas, que o Senhor possa suprir, o Senhor possa cuidar, o Senhor possa preencher esses vazios, mas, por favor, não nos deixe sairmos daqui angustiados. Nós possamos em tudo honrar e glorificar o teu santo nome e agradecer por tudo, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, vamos te agradecer, nós estamos aqui para te agradecer por o que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo que já fez, pelo que está fazendo e pelo que vai fazer. A nossa gratidão. E eu te peço novamente, abençoe todos e nos conceda a oportunidade de cantar louvores a ti hoje e glorificar o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Nós vamos Então, agora ouvir o hino final. Rocha eterna, meu Jesus, tu morreste lá na cruz, vem de ti um sangue tal que me vem lavar do mal, traz as bênçãos do perdão, paz, conforto e salvação. Nem trabalho, nem penar pode alguém aqui salvar, mas só tu, meu bom Jesus, pode dar-nos vida e luz. Peço-te perdão,
pois confio em teu amor. Eis que vem a morte atrás desta vida tão fugaz, quando ao lar do céu subir e teu rosto em glória vir, rocha eterna, que prazer eu terei de em ti viver. Amém. Bom dia, pessoal. Ficou com Deus. Bom dia, Estevão. Fiquem todos com Deus.